Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast preferido de Open Bank aqui, para você conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, quem está por trás, quem está trabalhando para construir esse ecossistema incrível que a gente está vivenciando. Eu sou o Gabriel Pereira, enfim, como vocês sabem, já estamos enjoados de ouvir falar aqui, mas hoje a gente está trazendo mais uma pessoa super incrível aqui para contar um pouco da trajetória dela, que é o Albert Morales, que hoje é General Manager aqui na Belvo, no Brasil. Seja muito bem-vindo, Albert. Boa noite, pessoal, e muito obrigado aí, Gabriel, pelo convite. Especialmente eu, sou super seguidor de você já desde as cartas. Então, desejando alguma vez ver voltar essas cartas para meu inbox. Ai, que legal, que legal. Para quem não sabe, assim, antes de virar Open Box, etc., eu tinha uma newsletter que chamava Cartas do Gabriel, mas eu já falava de Open Bank, etc. Então, quando a pessoa fala isso, eu sei que ela realmente lia lá atrás, então super legal. Obrigado aqui por dividir. Então, Albert, para começar o papo, antes da gente entrar em Open Bank aqui, para a gente ir aquecendo, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua carreira, saber, enfim, o que você fez, qual que é a sua formação, como é que você veio parar aqui no Brasil, contar um pouco disso aqui pra gente. Legal. Então, vou começar falando o que é óbvio, né? Pelo meu sotaque aí na coisa estranha. Sou um gringo espanhol, fazendo minha terceira carreira em fintech agora no Brasil. E vendo a oportunidade que a gente tem pela frente aqui, acho que vou ficar por mais um tempo, acho, e não sei se nunca vou querer voltar para a Europa. Mas enfim, sou espanhol, eu me graduei na administração de empresas lá na Espanha, na Escola Business School, e já desde o início que eu comecei a carreira, eu gostava muito da tecnologia, já desde criança eu gostava muito, sempre mexia com computadores. De fato, meu sonho, em vez de estudar administração de empresas, eu queria ser engenheiro aeronáutico, só que aí por causa de amizades erradas nesse mercado, falaram, não, a oportunidade não está em fazer aviões, está em ter a empresa que faz os aviões. Eu falei, beleza, aí mudei, acho Legal. que foi um dos erros, mas enfim, dos erros também se aprende, né? E já antes, inclusive, de terminar a carreira, eu fiz minha maestria em Taiwan, que acho que isso também me abriu o mundo. Isso foi 2012 que eu estava em Taiwan, então ainda era muito incipiente, mas já começava a ver também uma evolução tecnológica com Pagamento também, né? pagamento, já a Alipay começava a se falar como empresa enfim, podia ver na sociedade que as coisas estavam aceleradas em um ritmo muito diferente do que estava acontecendo na Europa. E antes de terminar a carreira, conheci uns ex-alunos da universidade, eh, numa indústria que nada a ver, então eles eram auditores, e aí eles começaram a trabalhar com empresas que tinham bastante prejuízo por tema de intercâmbio de moeda, né? Comprando produtos na China, tendo que pagar em dólares, etc. E não entendiam as altas taxas que pagavam para os bancos, né? Para comprar moeda. Aí tiveram a ideia maluca, estou falando isso de 2011, a ideia maluca de criar uma plataforma para ficar essas empresas conversarem entre elas, pulando o banco. Aham, Nessa época, que isso era Europa, não se falava de nem fintech aí. Então eu lembro, a gente criou essa empresa, chama Cantox, que maneiro. crescimos, cara, conta corrente, né? Todos os bancos, todo mundo, até os investidores falam, olha, o que vocês estão fazendo é ilegal, parece ilegal. A gente foi para Banco de Espanha pedir uma aprovação para operar um negócio, o Banco de Espanha nem entendia o que a gente queria fazer. E a gente foi para Reino Unido, que nesse momento, agora é bem conhecida a FCA, nesse momento era FSA. Eh, a gente falou com eles, explicou o modelo de negócio, como, cara, Reino Unido depende Ele é mais praticamente 80. É muito mais aberto porque, cara, a economia do país depende na grande parte dos serviços financeiros. Então, essa galera já uhum, via que com a internet, tecnologia e tudo mais, eles precisavam abrir a mente, né, e explorar os novos cases de negócio. Então, resumo, em 6 meses a gente tinha aprovado a licença de Money Transmitter, e legal. eles aprovaram, nesse momento o Reino Unido estava entre a Europa ainda, então a gente Aham. conseguiu a aprovação para operar para toda a Europa, incluindo a Espanha. Caraca. E alguém tinha um background de finanças ou foi todo mundo na raça ali?
A gente tinha background financeiro, mas não especificamente em moeda, muito menos, e em tecnologia também não. Então, gostávamos de tecnologia, mas não éramos programadores nenhum de nós. Então, a gente procurou um CTO, um americano que vinha de IBM, começamos a construir a plataforma, e eu sempre falo que para mim isso foi minha maestria em produto. Então, no meu background, eu sempre fiz, eu sou muito consistente na vida. Eu sempre fiz fintech na minha carreira, e eu sempre fiz negócios do fintech B2B, sempre, Uhum. tá? E sempre, Maluco, então, né? Maluco desde o começo. exato. E eu me foquei em produto, já desde bem o início, sempre fiz produto. É agora que aqui na Bevo, como GM, já estou fazendo muito mais, muito além que produto, mas sempre fiz produto. Eu sempre falo que minha primeira maestria foi realmente em Cantox, que foi essa primeira fintech, que ainda hoje, cara, é na fintech de sucesso. A gente começou em paralelo com a TransferWise, mas focado em empresas, e hoje na empresa de mais de sucesso. Que legal. É, então, daí fiz a transição para a Strands, que é a empresa que estava trabalhando antes de me sumar ao time da Belvo, e fiz a mudança por um pequeno detalhe que não é bastante importante. Então, enquanto mesmo ser B2B, a gente tratava e trabalhava com empresas, tá? Desde PME, ou seja, pequena e meia empresa, mas também grandes corporações usavam nossa plataforma para comprar moeda. Aí os bancos nessa época era, aí você começava a falar de fintech e eram muito injustos porque eles tinham o controle do crédito. Então a gente só oferecia um produto de intercâmbio de moeda, não tínhamos crédito. Então o que acontece? Tem muitas empresas, a maior parte delas, que dependem do crédito, né, para operar. Então muitos bancos, de maneira super injusta e acredito que até ilegal, ameaçavam os clientes deles, falando: olha, se você continuar usando o serviço Vê- dessa galera, a gente vai cortar todas as linhas de crédito. Ele vendia junto, né? Falou assim, ó, se você estiver aqui comigo, eu tenho esse junto, enfim. Não, eu que queria muito dar realmente à indústria, eu gosto muito de quebrar oligopólios. Esse, provavelmente é a definição que eu mais gosto de meu álbum na vida. Cara, é muito complicado em tentar realmente mudar essa indústria tão fechada desde fora. Então, cara, como posso fazer para mudá-los, cara? Se não pode com o inimigo, se manter, tenta mudá-los desde dentro. Isso que eu fiz. Então, depois de já 5 anos, a Canto já era super madura, eu migrei para as Trans, cara, uma empresa de tecnologia de Barcelona, super foda. Ninguém conhecia, mas a gente criou um produto que aqui no Brasil você conhece como, cara, o Guia Bolso, que basicamente é um Sim. gerenciador financeiro, só que o lance deles é que eles construíram um gerenciador financeiro para bancos. Então, já nasceram Bancos. B2B. E nesse momento, é uma empresa que estava fazendo a transição do modelo B2C para B2B, mas BBVA, que é um banco Mas espanhol. era para o banco oferecer para os clientes. Exato. Então, a gente integrava a tecnologia no Internet Banking, no aplicativo mobile dos bancos, para que os bancos pudessem oferecer esse tipo de ferramentas para seus usuários finais. Caraca. E aí, cara, eu entrei no momento que a empresa estava pivotando de B2C para B2B. Eles começaram B2C, BBVA era um investidor da empresa, e aí o próprio banco viu: olha, isso que vocês construíram, acho que seria bacana eu poder absorver isso e ter essa experiência para os meus clientes. Só que, cara, os fundadores falaram: olha, se é interessante para a BBVA, por que não oferecer isso para bancos de todo mundo? E eu entrei em 2015, produto também, e a gente começou a desenvolver ainda mais a tecnologia e saí em 2020, que a gente vendeu a empresa para um buro de crédito italiano, que temos mais de 400 bancos em todo o mundo com o nosso PFM. Caraca, que Desde legal. Estados Unidos, América Latina, Israel, os Emirados Árabes, Legal. Europa. Foi realmente uma experiência super, super bacana. E aí onde vem minha conexão, tanto com o Belvo, com o Open Bank, por causa de ser PFM. Aí, cara, PFM ser Open Banking faz realmente pouco sentido, né? Quando as pessoas cada vez temos nossas finanças espalhadas por vários bancos e coisas que nem são bancos, né? Fintechs. Então, consolidar era uma pequena função, mas uma vez o dado já estava consolidado, a gente entrava e fazia toda a análise, né, desses dados para fornecer insights tanto para o usuário final como para o próprio banco.
Legal, pô, animal. Eu vou aproveitar então para perguntar mais até das trends, acho que entender um pouco dessa parte, assim, antes da gente entrar na Belvo. Eh, Como é que foi esse período, assim, para se fazer um PFM onde, eh, o screen scrap ou qualquer outra solução ainda era muito menos, eh, existia quase nada, né, acho que inteligência para dado, imagino que menos ainda, então vocês tiveram que provavelmente fazer tudo do zero. E até chegar no mercado que a minha sensação é que na época, eu não sei se estava preparado para ouvir isso, estava todo mundo querendo fazer, porque parece que é algo meio novo, essa abertura pelo menos dos grandes a considerar fazer isso, né. Então, aí é chave o ponto esse que você mencionou. Então, 2015, praticamente o único player de Open Banking que existia no mundo era Iono. Uhum. Nem existia Platts, aí nem existia TIM na Vai lá. Europa, nem TrueLayer. E realmente as conexões eram péssimas, então era puro screen scraping, estava caído, os conectores um dia estavam funcionando, outro dia não, era muito instável. Então por isso que também nossa estratégia se baseou em não precisar de Open Banking e a gente ia para os bancos principais, normalmente o banco um e o banco 2 de cada país. Por que a gente ia com o banco um e o banco 2? Porque na maioria de países, esses bancos capturam a vida da pessoa. Então, tem crédito imobiliário, tem o salário pago. Então, realmente, os usuários, 80% dos usuários, tinham tudo com o banco. Então, como a gente fazia integração diretamente com o banco, já tínhamos acesso aos dados completos da pessoa. E aí o Legal. PFM sim que funcionava. A empresa era forte, eu gosto de falar que o PFM, eu chamo em termo em inglês, um Data Acquisition Tool. Então, uma ferramenta para adquirir mais dados, mais conhecimento por em cima dos dados da pessoa. Mas o que realmente a gente fornecia por trás era inteligência sobre esses dados, tanto para o usuário evitar, sei lá, às vezes, inclusive em contra do próprio negócio do banco, né? Evitar um problema porque você não sabe gerenciar bem os pagamentos. Esse pagamento, em vez de fazer no dia 30 deveria fazer dia X. E assim você evitar, por exemplo, precisar tirar um crédito no cartão e pagar juros. E afinal, cara, isso, quisendo ou não, vai contra o próprio negócio, porque vai para interesse colocar Sim. crédito aí e crédito caro. Mas os fundadores iniciais da empresa, os dois eram PhDs em Recommender Systems, sistemas de recomendações. Então, os caras, cara, criaram as tecnologias em 2007, que eles patentaram, que quando nasceu o iTunes, aí eles patentaram um sistema de recomendação por cima de iTunes e venderam essas patentes para a Apple. Aí a Apple Caraca. construiu o Genius. Então, com essa mesma ideia, eles construíram toda a base, né, a tecnologia do Analytics desse PFM, que era distante. Então, era muito potente porque o que o banco realmente recebeu uma ferramenta para conseguir vender produtos de maneira digital. Aí Uhum. já 2015 ainda não tinha fechamentos massivos de agências, né? Mas os bancos já começaram a ver, cara, esse lance o internet banking já começava a decrescer ou se estancar e os aplicativos bancários, que ainda tinha bancos que não tinham aplicativo, cara, estava Aham. subindo. E falavam, olha, se a pessoa cada vez vai ter menos relacionamento físico conosco, temos que conseguir enxergar como vendê-los de maneira digital. E é algo que no varejo, cara, grandes varejistas sabem fazer super bem, mas os bancos ainda hoje são péssimos vendendo Uhum. digitalmente. Deixa Então, eu eu tinha perguntar, né, feito esse lance. nessa época, tipo, você por um acaso encontrou algum player, algum banco que te surpreendeu positivamente, assim, na forma com que eles usavam o CRM e etcétera? Porque eu, assim, eu acabo tendo algumas referências, assim, eh, mas fico curioso saber se de repente, pô, tinha alguém que se destacava, usava um negócio meio diferente, olhava para isso diferente e tal. Eu, como tudo, né, a gente formava parte do banco, mas a gente, como trabalhava com bancos número um e 2 em cada país, também temos Hum. impacto até certo ponto, né? O banco, afinal, tinha a sua estratégia e a gente não podia forçar, mesmo a gente dar todo o nosso melhor para. Cara, viajei por todo mundo, sessões com as diretivas, os times executivos do banco e tentando mudar o banco. Cara, mas você como vai querer mudar a nossa estratégia? Algumas vezes, cara, a gente conseguia. E tem bancos e tem exemplos. O próprio BBVA é um dos casos que eles acreditaram realmente nessa estratégia, até o ponto que o BBVA foi o primeiro banco no mundo que conseguiu vender já mais produtos digitais que na agência.
E tudo Legal, graças a aproveitar esses dados, tanto de PFM, e eles foram dos primeiros bancos que em 2009 já estavam com agregação, que era a Eurobit, que era um legal. fornecedor espanhol, que depois foi adquirido pela TIC, e eles combinaram os dois. De fato, tem papers aí públicos, vocês podem procurar sobre os recomendadores de BU. Legal. E outros cases fodas em Israel, e realmente eles têm merecido o badge de Tech Nation. A gente tinha, cara, aí tinha a Leumi, que é um dos bancos principais, eles já estavam enxergando que mudar o banco principal seria super complicado, eles já pensavam em criar uma marca digital, um banco digital novo, que depois se chamam Pepper, se não me equivoco, aí já com todas as features, enfim, um banco completamente novo, né? Que legal. E outro case, esse não é PFM, é mais voltado para PME, mas o mesmo conceito que o VFM, né, o gerenciado financeiro para PJ, era HSBC UK. Eles Hum, tomaram a mesma decisão de verem a oportunidade que tinham com as PMEs, que realmente é um setor completamente esquecido. Ainda sim. hoje, a maioria das MEI ou super microempresas, algumas delas têm conta PF, no PJ, para Exato, exato. e eles pensaram, olha, a gente vai criar não um novo banco, mas o conceito já não vai ser nenhum banco. A gente vai criar uma plataforma mesmo para as PMEs poder emitir as notas fiscais desde a plataforma, aplicativo. Eles querem uma marca nova, eles querem um time novo, contrataram todo o pessoal. Isso foi uma aposta diretamente pelo presidente da HSBC UK e eles criaram a HSBC Kinet, que Legal. hoje está recebendo Sim. prêmios como plataforma principal para as PMEs em UK. Quando eu fui estudar um pouco assim os bancos em UK, o que, que eles estavam fazendo, eu cheguei a encontrar esse da HSBC, e é engraçado que todos, isso aí eu fui olhar, vai, 2020 mais ou menos, né? 2000, por aí. Todos os bancos na área de business, eles têm o seu BFM conectado, ou é marca própria, ou é uma marca separada que ele se conecta, ou é uma parceria que ele tem, ou ele se conecta em três, mas ele se conecta em alguém porque ele não pode ficar sem fazer. E é muito engraçado você ver todos, assim, eu me conecto no Zero, no QuickBooks QuickBooks. e por aí vai, ou eu tenho o meu próprio aqui que você pode usar, enfim. Então, esse movimento é um negócio que não tem como voltar, né? Ele só fica mais forte, enfim, quanto o tempo vai passando. Exato. E ia te perguntar, nesse período, então, quando vocês começaram a olhar, então, não tinha muita conectividade, assim, no início, mas vocês pegaram meio que o nascimento do Open Banking durante aquilo ali, né? Então, como é que foi essa visão, assim, de dentro da indústria? Isso mudou um pouco o que vocês estavam pensando sobre o negócio? Como foi isso, assim? Então, a gente, na realidade, já começamos a trabalhar com Open Banking, como eu falei, temos clientes nos Estados Unidos, bancos de lá, desde o 98. Mint existe desde os anos 2000. Só que não se falava que era Open Banking. Era Automatic Data Aggregation, que se chamava. De fato, hoje, ainda nos Estados Unidos, o conceito Open Banking é Exato. relativo. Então, a gente está super familiarizado, como eu falei, a gente tinha que integrar, né, por causa de trazer essa completude dos dados, conectamos com Yodlee. Quando nasceu o Plat, e foi um dos primeiros clientes da Plat, conectando e vendo realmente as grandes diferenças que tinha um produto já 2,0 comparado com o scraping. E na Europa, o mesmo jeito, a gente viu nascer Salted, a gente viu nascer TrueLayer, e em outros países, bom, e também vimos nascer a própria regulamentação na Europa, né? Até ponto que a Uhum. gente foi participar É, nessas discussões. isso que eu tenho curiosidade de saber como é que foi a participação, como é que talvez era a expectativa do pessoal quando começou a discutir essas normas. Eu já cansei de falar aqui que quando eu ouvi a primeira vez, em 2017, 18, eu tinha uma expectativa que eu falava, pô, todos os bancos da Europa vão acabar, um negócio meio apocalíptico, assim, que eu achava que, enfim, tá mudando a realidade, óbvio, mas não na velocidade que eu imaginava lá em 2017, 2018. Então, como é que foi ver de dentro isso? Como é que vocês participavam? Como é que funcionava? O bom que como a gente começou é um pouco ao inverso do que está acontecendo aqui, né? Que tem Open Banking primeiro e agora os bancos estão vendo, ok, o que podemos construir com isso, né? E agora
Acho que o tópico do ano vai ser o PFM, BFM, tudo mais. Lá, a Europa é o inverso. Como a gente também fazia tempo, a gente se penetrou bastante em todos os países, junto com outros players também, mas os bancos estão super maduros com esse tipo de ferramentas. E aí, o que aconteceu na Europa? As fintechs começaram a explodir, né? Então, muitos desses bancos que já forneciam PFM, estavam vendo que seus clientes cada vez tinham menos e menos e menos produtos. Falaram, puxa aí. Então, quando eles entenderam o conceito do Open Banking, eles tinham os dois incentivos, de não abrir dados, não abrir mão dos dados dos seus clientes para outras fintechs, mas ao mesmo tempo eles queriam recuperar dados de outras instituições que tinham sido roubados. E aí os players que realmente roubaram muitos clientes dos bancos principais, dos bancões, foram outros bancos digitais. E não era N26 ou Revolut. Não, em cada país tem um banco digital novo que apareceu. Tinha um player realmente grande na Europa, se chama ING Direct, que é um banco holandês. Que ING é o banco e eles criaram ING Direct, que é uma marca de banco digital Sei. que eles expandiram por toda a Europa. Então, aí muitos bancos começaram a perder clientes contra esses bancos. Até os próprios bancões, como Santander, têm Open Bank na Europa, em vários países, e Open Bank está canibalizando parte dos clientes de Santander. Então, aí eles viam os benefícios, então acho que a resistência foi menor. O principal problema da Europa é Uhum. cada país tem suas próprias regras e o problema é que não conseguimos, né, ter uma padronização. Até dia de hoje ainda não temos. Acho que esse é o principal freio, né, na adoção do Open Banking, mais que outro motivo. Eu ouvi, confesso que assim, na prática eu precisava até entender um pouquinho melhor, mas eu ouvi que a implementação na Europa, ela não teve tanto padrão quanto sei lá, o Reino Unido teve um pouquinho mais de clareza ali na implementação. Então me assustou muito quando eu fui analisar o mercado na Europa. Eu vi a quantidade de players, eh, enablers, né, de infraestrutura, de conectividade, etc. E eu não achava tantos cases práticos de uso. Eu falo, pô, essa indústria é gigante, tá todo mundo ajudando todo mundo a fazer, e eu tô vendo só esse meio, assim, cadê a outra ponta, né? Eu vi os investimentos milionários lá, né? As discussões de play, enfim, com as captações absurdas assim, de valores, mas eu olhava só o meio, porque realmente a implementação parece que foi um negócio. Ainda é um desafio, né? É muito Ainda para hoje estamos conectar sofrendo. diferente, né? Eu tenho conta na Espanha e eu uso, por exemplo, o Revolut fornece conexão, agregação. E eles só vão via API. Ainda hoje, tem na Espanha que tinham 17 bancos, não sei quantos devem quedar, uns 15 por aí. Só tem 4 disponíveis, dos quais só funciona um. E não é cada dia Uhum. que funciona, tem muito problema ainda. E isso realmente estava tendo aí o freio para adotar, né, o Bank. As fintechs não estão querendo adotar porque é um produto incompleto para eles. E sabemos que as fintechs, cara, o produto Uhum. é algo crítico para elas, algo que não vai funcionar para 100% dos casos. Cara, a gente prefere não lançar, aguardar até ver isso funcionar Exato. bem. Não vou colocar algo como um processo crítico do meu negócio se sei que vai dar pau 20, mais de 20% das vezes que os usuários vai conectar, até com esse ratio baixo, é um problema, viu? E isso E tá vendo isso do Brasil, né? ia falar, mesmo com padronização, cara, é engraçado. Agora, cara, uma hora atrás, estava tentando fazer, não vou falar instituições, não quero colocar nomes, mas estava tentando fiz uma conexão de uma instituição, porque o meu banco já fornece a opção de ver os lançamentos, não só conectar, que a maioria dos bancos falam, conecta e veremos aí qual é o benefício que a gente vai fornecer para você. Nesse caso, este banco estava já, eles têm como um mini PFF, que está fornecendo a opção de você poder ver os lançamentos dos outros bancos. Beleza. Aí fui a conectar e, para minha surpresa, era via aplicativo. Fiz um redirect, mas não era um redirect ao aplicativo. Me abriu o browser, solicitou digitar CPF, senha e token, que é o que todo mundo queremos evitar, porque o usuário final, ele não entende se esse site é do banco ou não é do Hum. banco. Vai achar que, sabe, que ele, para que precisa digitar a senha do banco? E isso ainda hoje na realidade, cada banco implementou a autorização do jeito que eles quiserem, e isso não é padronizado. Então temos trabalho ainda, bastante, bastante. Quando eu olho num horizonte maior,
eu fico confortável com a direção, eu sei que a gente vai acabar ajustando essas mudanças. Mas se eu for olhar só para a experiência e tentar ser o máximo de ser crítico ali do que ela pode melhorar, realmente tem muita, muita, muita coisa ali para a gente evoluir, né? Eu queria pegar aqui, Albert, agora, então, como é que foi então esse período para você, enfim, chegar na Belvo? Quando você chegou na Belvo, já era o Brasil que você queria vir? Já veio para cá sabendo? Como é que foi essa virada de chave? Então, como eu te falei, minha conexão com a Velvo vinha principalmente de estradas, né? Aí, nesse período, a gente estava já vendendo a empresa. A gente sobreviveu na due diligence enfim, com uma grande bandeira. Não vou falar o nome, mas também não tem muitas opções. O processo deu pau, cara. Eu sobrevivi na due diligence por 2 anos. E aí a gente depois, imagina, com já tudo fechado, né? A gente já tinha novo CEO na empresa e tudo mais. O processo cancelou. Enfim, a gente aguentou. Enfim, o negócio estava indo super bem, cara. A gente estava com um fluxo de caixa positivo fazia tempo. Então a gente falou: olha, vamos nos preparar por 1 ano mais. A gente vai procurar um novo comprador, porque os investidores, os fundadores já, cara, fazia 15 anos que tinham fundado a empresa, então queríamos já todos encerrar a etapa e construir algo novo. Uhum, Aí teve a oportunidade de conhecer o Pablo dentro desse período, né? Que Pablo estava na Revolut aí nesse momento, ele era um country manager na Espanha, e por isso que tivemos um nexo. Ele sabia que eu estava super plugado com o Patrick, com o TFM, então a gente continua em contato. Aí eles me avisaram, eu acho, eu não acho, então eu fiz um encontro com eles em uma padaria, com o Pablo e Yuri. A Verbo não existia ainda, nem tinha o nome. Temos um segredo do nome, mas vamos deixar aí anecdoticamente. Provavelmente já uma vez, quando a gente criar um livro, vamos falar da realidade. ah, Mas não tinha nome Verbo. E cara, falaram, putz, a gente está vendo aí uma oportunidade gigante na América Latina. Eles tinham trabalhado bastante no México. Nessa época, acho que isso era 2018, né? Nessa época, a lei fintech, né, no México estava super avançada, mais que a lei do Open Banking no Brasil. É, e eles falaram, olha, temos essa ideia, a gente queria validar, já que você está no mercado. Cara, falei, gostei, adorei. Falaram, por que não vem conosco? Vamos fazer isso juntos. Eu falei, cara, vocês me estão pegando o pior momento do mundo, porque eu estou agora vendendo a empresa, obviamente tem um bônus atrelado a vender a empresa que não podia me permitir de deixar aí por 12 meses só que faltavam. Falei, cara, vamos ir acompanhando e a gente combinou, olha, a gente começa pelo México, mas a gente tem foco para América Latina. Eu preciso reconhecer que eu sou um cara de produto, como eu falei no início, então eu tinha já 2 mercados não idealizados, mas que enfim, tinha aí no top of mind. Um era a Turquia e outro era Brasil. E você me perguntar, cara, por que esses 2 países? Porque tem 2 coisas que, como alguém que é concentração perfil pra de caramba. produto, então 3, você lança outra, na terceira. Mas principalmente o que a mim me atraía mais era um setor financeiro, mesmo que concentrado, mas super bem desenvolvido tecnologicamente. Então, realmente não é uma bagunça o sistema financeiro aqui. Está super bem, cara. Olha a Pix. Turquia já tem um Pix faz um tempo, então está super, super avançado. E um fator chave também é população jovem. Então, você tem a principal pirâmide da população é super jovem. O que acontece é que você lançando um produto digital, e obviamente tem 2 mercados com bastante população, mas, cara, você consegue ter a opção de produtos super rápido, né? E tem muito feedback. Isso é algo que qualquer pessoa que tenha perfil de produto adora, né? Poder lançar algo e ter feedback constante, não? Aí na Europa, depende de que mercado, sobretudo um produto financeiro, vai muito devagar, porque, cara, tem que Uhum. educar muito a população já mais idosa, etc. Eu falei, cara, Brasil é algo que me atrai muito. Me atraía também muito que já tinha namorado brasileiro. Ah, De viagem. não, então agora a gente já sabe o que que foi, né? Esse primeiro já resume. E a gente combinou, olha, vai vender estradas, terminado, a gente, obviamente, vamos ver, né, como estamos, e se faz sentido, cara, todo seu. E fizemos isso. Então, de fato, tem uma anécdota super, super engraçada, que eu falei para eles, olha, eu vou terminar, mas eu não vou começar a ver no Brasil imediatamente, porque eu não sou, cara, eu não sou kamikaze, eu conheço muito meu produto, mas eu não conheço a realidade brasileira.
Então, cara, me dá um tempo para eu vir no Brasil, me adaptar, conhecer bem a realidade financeira, tudo mais, sei lá, 6, 8 meses, aí eu começo a empresa. Então eu procurei um emprego, eu fui trabalhar, já consegui um emprego, num banco digital daqui bem conhecido no Brasil, e comecei a trabalhar sem contrato, cara. Caraca, Porque eles cara. eu era o segundo gringo que eles contrataram, então não tinha muita experiência fazendo o visto, mas tudo bom, eu já tinha meu squad, a gente já era, product manager de um squad de onboarding nesse banco, e Legal. aí chega a pandemia, cara. Caraca, cara. Chega a pandemia, esse banco estava levantando uma grana também, na verdade, um investimento bem grande. Chega a primeira pandemia na Espanha, eu não entendia como seguir com o processo, mas enfim, eu já tinha vendido todos os meus móveis e tudo em Barcelona, já tinha as malas prontas para ir para o Brasil. Aí chega a pandemia no Brasil e me chama, que seria meu chefe nesse momento, super triste, falando: olha, Albert, você já deve estar imaginando por que te chamo, a pandemia chegou aqui também no Brasil, e não só estou chamando para falar para você que cancelamos o processo, mas também vamos estar demitindo parte do time de produto. Então, cara, eu já tinha vendido a empresa, a gente acordou com o Pablo e Urineira aqui uns meses, abriram mesmo. Liguei para minha namorada, que nesse momento está no Brasil. Falei, cara, pega o primeiro avião, vamos para Tailândia. Ficamos uns meses até esse negócio da pandemia, uns meses até esse negócio da pandemia terminar. Caraca. E aí me liga Pablo, dia seguinte, 2 dias depois de receber essa notícia. Oi, Albert, sabe que a gente combinou daqui uns meses abrir a Melbourne no Brasil? Vou te falar, a gente foi admitido no YC, eles estavam já fechando a rodada, a Series Seed, que eram 11 milhões de dólares. Falei, cara, a gente não pode começar o Brasil daqui a 6 meses, precisamos que seja agora. Você aí E eu, também for cancelar o contrato com o banco. Falei, cara, já estava comprando caraca, passagem cara. para sair do país. Não, o que eu ia te falar é que foi mais ou menos nesse período, ou não sei se foi no final de 2020, que saíram as primeiras notícias da Belvo chegando no Brasil, né? Acho que foi Então, foi em maio. insiders ali. Eu Foi a lembro que foi primeira algum momento notícia do ali, né? Insiders, isso eu vou lembrar muito. Foi a primeira Da- notícia que da- saiu no Insider, o Danilo. O Danilo vai vir aqui, já tá combinando a data aqui com ele aqui já. O Danilo vai lembrar e seguro que vai ter lá em casa aí um print dessa primeira nota de prensa que foi precisamente a anúncio da chegada da Belva no Brasil. Então, sim, efetivamente, eu comecei finais de abril e primeiras 2 semanas de maio, desde Barcelona, as fronteiras estavam fechadas. Eu abri a empresa, né, com nossos advogados aqui no Brasil. E em agosto, no primeiro voo que abriu o Brasil, as fronteiras, eu peguei o primeiro voo de Barcelona, fui para Brasil e já não voltei. É. Que legal, Mas, legal, mas a saída em produção foi em outubro de 2020, que a gente que saiu em legal. produção oficialmente. E como é que foi pegar essa experiência aí de fora, aprendizado de fora e jogar aqui? Realmente o Brasil não é para amadores? Como é que. Então, todo mundo fala Mas, isso, né? Realmente. Então, o Brasil tem uma fama que acho que não é merecida. Obviamente que tem algumas coisas que é mais burocrático, né, que algum outro país, mas quando você vem com uma ideia inovadora, ou algo que realmente não está bem resolvido no mercado, e o que realmente a gente achou, e players falando, né, se aqui o Open Bank já existia faz tempo, beleza, mas nunca fizeram nada, nunca tiveram adopção, mesmo sem Open Banking regulado. Então, quando você vê que tem uma necessidade no mercado e vem com um produto que realmente está resolvendo essa necessidade, acho que a parte burocrática não, viu? E efetivamente, a gente, cara, investiu muito no produto, enfim, o produto já vinha construído também do México, hoje o produto é o mesmo, né? A gente fornece a mesma API no México que a Colômbia que no Brasil. O único que a gente fez é adaptar toda a parte das conexões para entender bem os produtos locais, mas toda a uhum. inteligência de dados que a gente tem por trás é a mesma inteligência que serve nos 3 meses. Que pergunta, mas como é que eu posso dizer assim, como é que a inteligência é capaz de entender o comportamento ali financeiro do público mexicano e do Brasil? Existe alguma adaptação? Muda alguma coisa? Não, só precisa ter dados processar dados desse país, né? Ou é que eu não gosto de falar nem por país, inclusive dentro do Brasil não tem nada a ver o comportamento de alguém no Rio Grande do Sul
sei lá, que Manaus. E eu sempre vou levar esse argumento, porque quando me falam, não, score bancário único, né, de Open Bank, eu falei, beleza, mas vamos adaptar isso. Eu acredito muito que cada banco, cada instituição, cada fintech vai ter seu próprio modelo baseado nos seus usuários. E isso significa processar dados desse público-alvo em específico. Porque normalmente você fala, né? Tem muitos aplicativos de PFM que estavam aqui e processavam dados de pessoas de um público-alvo muito específico. Eu já tenho inteligência construída. Beleza, com um público-alvo muito específico, que não público-alvo que, por exemplo, você precisa analisar crédito de maneira muito mais exaustiva, porque a galera que usava PFM era a galera que, por definição, é organizada financeiramente, ou tem a vantagem de se organizar. O desafio não está nessa galera. O desafio está na galera que não tem ideia de finanças, que não sabe o que significa PFM e tem interesse. Uhum. Então, a gente Legal. basicamente processando dados em cada um desses países. A mais dados processamos, mais vantagem tem esses modelos, ou mais assertivos são os modelos. Afinal, é um efeito bola de neve, né? E tudo vem pela tecnologia inicial que a gente tinha. Então, quando a gente começou, o Open Banking ainda tinha sido aprovado, foi aprovado precisamente no mesmo maio que a gente começou aqui no Brasil. México, como você sabe, né, a lei fintech termina sendo nada, ainda hoje não tem especificações, nem tem nada, e na Colômbia também não. Então, um dos diferenciais da Belvo é a tecnologia como a gente acessava os dados, que isso também era muito diferente, sigue sendo muito diferente de como se fazia ou se faz tradicionalmente, que é screen scraping. A gente odeia muito esse termo screen scraping, que realmente a gente não faz esse raspado de telas. A gente tem uma tecnologia que é muito mais profunda para entrar e tem as seguintes vantagens, né? Que é muito mais estável as conexões, é muito mais rápido. E isso, ao final, o que faz é ter muita mais adopção. Se você imagina, tem um usuário que, sei lá, digita aí agência conta senha, você demora, sei lá, 40 segundos só em validar se a senha é correta ou não. Depende de qual seja o aplicativo, o usuário já foi embora falando, já foi para a Play Store falando, esse aplicativo não funciona. Aham. Que isso foi um dos Ah, problemas e que 40 você via nos... segundos, 40 segundos eu cancelo o Uber. Já Então, é isso, para um procurando público outro. em específico, isso significa não ter dados. Então, é chave. E esse é um problema que aconteceu porque Plaid passou, e hoje ninguém sabe o que é Yodlee. Só nós que trabalhamos na indústria, né? Mas fora de quem está em contato direto, e aí você se pergunta, olha, mas Yodlee fazia tempo que existia. Cara, o que tinha a Plaid? Precisamente era isso, né? A tecnologia que a Plaid construiu para acessar os dados era 1000 vezes mais eficiente. O problema que tinha a Yodlee era esse, que até para validar se as senhas eram corretas ou não, demoravam 40 segundos. O usuário Nossa. já era, né? E como que é para fazer essa autenticação assim? Porque quando você vai fazer um teste, você vai acessar uma conta PJ, uma conta pessoa física num banco, usa a credencial de um jeito, no outro banco usa de outro. Às vezes ele vai pedir um token, às vezes vai pedir uma senha de um jeito. Como é que você porque assim, né, na prática, para quem não é técnico, você mimetiza, né? Você se passa, você recebe a senha do usuário, né, pelo consentimento dele, e vai lá e entra como se fosse ele. Como é que é lidar com esse monte de formas de acesso, cara? Então, eu gosto de falar que cada banco, cada instituição, cada conexão é quase como um produto diferente. Realmente é assim. É uma integração única, e cada uma do seu jeito. Tem bancos que, enfim, fazem a autenticação de um jeito, há bancos que fazem de outro. Com alguns bancos temos conexões diretas também, então temos aí um Uhum. portfólio de soluções diferentes, adaptadas tailor-made a cada uma das instituições. Por isso que é um trabalho muito manual, e por isso depois você entende também porque não é tão rápido, isso que falamos no início, né? Que essas integrações de Open Banking oficial, regular, chama, ainda não está 100% prontas. Eventualmente, daqui uns meses, espero que não seja anos, vai estar bem, mas, cara, cada banco, temos que entender, os dados são espalhados de um core bancário ou de um sistema de pagamento de cartões, que cada banco tem um diferente. O banco vem estruturado de um jeito diferente. Eu gosto muito de falar, porque já falava que a padronização ia ser complicada. E é um caso super fácil de entender. Quantos anos faz que hoje no Brasil, ainda para acessar no aplicativo de cada um dos bancos, você tem N tipo de acesso diferentes? O banco está solicitando CPF.
e senha. Outro banco, agência e conta, mas o número de conta são 13 dígitos. No outro banco são 7 dígitos. Se nunca se consegue padronizar o acesso, imagina a complexidade de ter que Não, padronizar não só o acesso, sino todos os dados das instituições. a fase um, eu tava brincando com o pessoal, falava que a fase um do Open Bank, ela foi criada para testar o pessoal. Vamos fazer, pra vocês sentirem o que que é o Open Bank e tal. Porque assim, para quem não tava ali no detalhe, a fase um são informações agrupadas, isso, né? Então, quanto que é mais ou menos o preço médio do determinado produto, onde é que estão as suas agências, e eram informações na teoria de simples, vamos dizer assim, o entendimento que não deveria ter muito espaço para duplas interpretações, e ali já teve um caos, assim, o cálculo Ainda da hoje, taxa, ainda hoje não está 100% cada um faz de um normal. jeito, fala assim, mas eu tenho que calcular qual que é a tarifa média, mas assim, eu conto todos os clientes, é o cliente nativo, eu só boto o cliente tal, 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 eu boto a minha tarifa cheia ou a tarifa que juridicamente eu coloco com desconto, e aí, o que que eu faço? Então, assim, de verdade que não há uma padronização, inclusive aqueles dados ali, eu não recomendo que ninguém que esteja ouvindo use eles como referência, porque é só para dar uma ideia. Assim, acho que o endereço das agências não tem como errar, eu acho que dá para confirmar, mas esse preço médio, cara, é uma loucura, assim, não dá muito para entender a base de cálculo. Então, quando você vai falar depois de literal de extrato, o que, que vem escrito dentro de uma conta, como é que os produtos financeiros são organizados e comparáveis, e aí você vai lá no encaminhamento de proposta de crédito. Então, essas comparações realmente é um desafio enorme e às vezes vale até mais a pena você ir no básico, só fazer o que você consegue comparar, do que tentar abraçar tudo e a gente vai morrer afogado tentando fazer essa solução aí, cara. E isso explica os constantes, né, adiamentos dos diferentes prazos Sim. das fases, porque no momento que entramos numa nova fase e até no momento de entrar, ninguém vai fazer o exercício de entender o que precisamos fazer. Agora temos que entregar. Olha, me estão pedindo isso. É, Sim, no nosso core bancário temos isso. Para poder entregar isso, preciso fazer mudanças no core bancário. aí Para já quem era. tenha trabalhado com bancos, que isso é uma vantagem, né, de que isso me vem das trans. Eu integrava dentro dos premises dos bancos. Eu sei o que custa, inclusive, mudar de uma vírgula para um ponto em como você mostra os lançamentos dentro do core bancário. É um câmbio absoluto e pode afetar, realmente, por exemplo, como você faz o rounding dos números. Tem bancos Não, não, que chegam até sim, 4 decimais. Outros sim. não. Cara, isso estamos falando que, cara, se realmente são 0,000, mas somados a um monte de transações de milhões e milhões de clientes, faz Exato. isso tem que ter um Ah, tratamento. e o pessoal fala assim, na época que eu trabalhava no Itaú, assim, a gente evitava ao máximo qualquer sugestão que impactasse em mudar o extrato, assim. Você só muda o extrato em caso de, assim, extrema, assim, ó, no caso que veio o presidente pedir para mudar, porque senão, cara, esquece esse negócio, porque é muito difícil. Então, acho que, eu lembro que quando a gente pegava, eu estava bem no comecinho, então a gente tinha que discutir a visão do banco, que a gente achava que fazia sentido, para levar nos GTs, para levar nos fóruns, e aí tentar montar ali a visão, né, da Febraban, e entrar no grupo e tudo mais. Quando você tinha lista de produtos financeiros para você achar quem era o responsável por ele dentro do banco, já era um negócio de louco, assim. Então, toda vez eu falo aqui, eu dou os parabéns, porque tinha um time de PMO lá no banco, assim, muito, muito bom, para conseguir orquestrar só para botar o pessoal na mesma sala para se falar disso. E graças a Deus estava em pandemia, porque se tivesse presencial, aí que não tinha tanto Impossível. tempo, porque não tem como botar na sala, tem que ser auditório, que é muita gente, cara, não sai do lugar, cara, não sai. É isso. Ó, Beto, deixa eu te perguntar então aqui, enfim, para quem não conhece então totalmente a Bel, óbvio que a gente já falou pra caramba dela aqui, mas entender um pouco mais dos produtos que vocês estão oferecendo no Brasil, para que tipo de clientes, se tem case legal que você já pode contar pra gente. Agora acho que é a hora do jabá aqui, cara. Claro. Então, para quem não conhece ainda, a gente chama a plataforma de UP Finance para América Latina. No caso do Brasil, é basicamente uma API.
única que permite acesso a múltiplas fontes de dados, não só bancárias, inclusive a gente até inaugurou aqui nova tipologia de dados que não entram por dentro do Open Banking, sendo, por exemplo, aqui as principais plataformas de economia compartilhada como outra das fontes de dados. No México temos também fiscal, que é algo muito único da região, né? Por exemplo, a Receita Federal, as prefeituras eletrônicas, cheguei, tem poucas pessoas ainda explorando o potencial, né, da nota fiscal eletrônica. Então, a gente disponibiliza acesso para outras empresas. Então, somos uma empresa B2B para outras empresas poder conectar nas contas dos seus clientes finais, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas. E aí, a gente temos 4 casos de uso principais, ou 4 verticais, ou 4, enfim, business case, sendo o primeiro principal que todo mundo enxerga rapidamente é crédito. Então, facilitar acesso a financeiras, a bancos, para entender melhor o risco desse cliente, para poder ofertar melhores produtos de crédito, tanto crédito para PF como crédito para PME, para PJ. Uhum. Tem uma segunda vertical, que é gerenciador de finanças pessoais, seja nos próprios aplicativos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo conhecerá o Mobius, que hoje a bolsa foi vendido para PicPay, é o maior BFM do Brasil, é o aplicativo onde as pessoas conectam Aham. aí suas contas bancárias e tem todas as ferramentas que ajudam no gerenciamento. Mas até, como falei, os próprios bancos que já estão começando a enxergar isso como uma feature, como, enfim, não é na feature, um negócio para falar que são ferramentas no conceito em geral de introduzir o gerenciador digital dentro da experiência bancária. Então, Legal. esse é outro caso de uso, que, como falei ao início, sem ter o portfólio de todos os produtos e dados da pessoa, é muito complicado, por não falar que é pouco assertivo, recomendar, né? E fazer, inclusive, qualquer recomendação financeira. Se sempre que Uhum. falta uma pequena porção dos dados, qualquer recomendação não vai ser assertiva para essas pessoas. E uma terceira vertical, que é super forte também, está crescendo muito também na Belga ultimamente, é software de contabilidade e ERPs. Então, todas essas plataformas que as empresas usam, todas as empresas têm que usar, né, para fazer a contabilidade. Então, os principais players do Brasil usam a Belo para permitir conciliar, né, os lançamentos de maneira automática, que isso é um processo Legal. que até hoje é super manual, né? Aí tem o Sim, contador, sim. o dono da empresa que vai no banco, descarga o arquivo FX, não sempre está disponibilizado o sistema do FX, às vezes está caído. Eles tiram, descarregam o arquivo, vai lá no software, eles fazem um upload. A gente faz, permite conectar uma vez, deixar todo o sistema sincronizado, então poupar. Não quero nem saber a quantidade de horas que a gente está poupando a nível geral econômico no país, porque são muitas, né? Legal, legal. Então, acho que hoje são esses os principais. E o nível de produto também começou assim, só que já desde o início a gente viu que só entregar o dado na mão dos nossos clientes não é suficiente. Uhum. Especialmente quando o cliente, inclusive, é maior, tamanho, um porte maior, né? E, por exemplo, agora que estamos trabalhando com bastantes bancos também, às vezes entregar esse dado até gerava alguns problemas para eles. Eu falo, olha, eu já tenho complexidade entendendo o dado do meu próprio cliente. Imagina agora você me dá um dado forâneo de outro. Eu não consigo. A gente chama, né? A gente está obsessionado e medimos muito em quando nossos clientes chegam a gerar valor. Então, a gente está super obsessionado nesse time to value, né? Então, minimizar o Legal. máximo possível para começar que os usuários comecem a conectar pontas, mas que isso represente um benefício, seja para o usuário ou seja para nosso cliente. Então, a gente começou a pensar em ideias em como conseguimos que esses players que são maiores consigam, né, trabalhar melhor com esses dados. E aí a gente começou a criar produtos de enriquecimento por em cima desses dados. Então, já não só trazemos esse dado, sino que on the fly, temos um processo técnico também bastante interessante para quem gosta de tecnologia, entregamos já um dado enriquecido para nossos clientes. Então, por exemplo, dentro do extrato bancário, que seguramente vocês que ainda todos têm contas com os bancões, muitos bancos ainda na descrição do lançamento, cara, aparece um monte de código, um monte de Ah, isso número, aí é. super sujeira. Até o caso São Geral, meu banco, é um banco vermelho, não vou falar qual, vou comprar aqui o Pão de Açúcar na esquina, o mais surpreendente é que nem aparece o nome Pão de Açúcar na descrição, aparece o nome da rua. Caraca. É, então, a gente, com a inteligência artificial, conseguimos entender realmente que essa transação era realmente do Pão de Açúcar. Então, entregamos o nome,
do varejo separado. A gente ainda, obviamente, entrega a transação em cru, mas já trazemos o nome do merchant, a gente trazemos até o logo do merchant, para conseguir mostrar para o usuário final informação já que Legal. entende. E um caso bem básico, mas eu sempre gosto de falar, olha, sabe quantas chamadas no saque seguramente os bancos estão recebendo a diário de Pode saber. clientes que falam, meu cartão foi clonado, eu não reconheço essa compra aí. Eu não fiz essa compra aí nesse nome. Porque normalmente, né, o que aparece sempre é a razão social da empresa, não é o nome do estabelecimento comercial. A gente Não, até é para uma isso. razão e é um formato da razão, né? Ele é meio misturado ali, né? Não é tão claro, né? Não, é só Robert, um dos ah, exemplos que a gente consegue enriquecer, por exemplo. legal, legal. Eu sou um banco, uma fintech, estou querendo aqui trabalhar com vocês. Vocês já conseguem, ou têm interesse, eu penso para o futuro, em também ajudar com o oficial, com o regulado, fazer esse mix dos dois? Boa pergunta. Então, a gente hoje já estamos trabalhando com instituições reguladas. Aí a gente construiu, não construiu, porque fiz uma adaptação ao modelo regulado. Então, basicamente, a gente o que faz é ter toda essa tecnologia que a gente criou, que a gente está operando, a gente como que segregou e disponibilizamos essa tecnologia para quem seja regulado. E aí todos os que entram, né? C1, C2, SC10, S3 também, obviamente, S4 e IPs, Uhum. a gente disponibiliza tecnologia, a mesma tecnologia que a gente usa para agregar e enriquecer os dados. E aí nosso cliente regulado usa essa infraestrutura com seus próprios certificados para consumir o dado do Open Banking e a gente igualmente traz essa vantagem, né, de enriquecer o dado on the fly e eles já consomem um dado Legal. enriquecido limpo. Então, acho que não sei se de fato somos o único player já no Brasil com isso pronto. E, enfim, agora em Q2 cara, vamos fazer muito barulho com isso, porque acho que tem ainda muito desconhecimento, muitas instituições que ainda estão na fase de estar em conformidade, né? Então ainda estão criando essas APIs. Aham. Quando eles terminarem, vai estar procurando, olha, preciso de alguém que me ajude a consumir. Então, aí está aberto. E o bom também que a gente traz um modelo híbrido, porque como sabemos hoje, não todas as instituições estão no regulado. Então, tem algumas Claro, instituições, claro. players digitais, não vou mencionar quais, mas já todo mundo sabe, que ainda não estão Não, mas eu voluntários. falo toda hora do Nubank, bem Nubank. E Toda hora eu Banco falo Inter deles também. aqui, mas Banco Inter também, e tem. eles são bancos que para um público-alvo específico que quer compartilhar os dados, são bancos majoritários, né? Então, eles têm Sim, sim, sim. cliente. Então, desafortunadamente, esses bancos ainda não estão regulados, o que não impede, né, poder seguir tendo conexões proprietárias com essas instituições até o momento que entrarem já no regulado. Então, a gente aí desconecta essa conexão proprietária e já faz a volta para a API deles quando esteja pronta e testada. Legal, legal. Eu vou aproveitar aqui para a gente caminhar para a última parte da conversa. E eu estou gostando de provocar o pessoal para fazer previsões aqui, né? Então, como é que você acha que vai ser o Open Banking para 2025, 2030? É, mas não vem com previsão fácil, não. Aqui a ideia é chutar o balde mesmo, ver o que a gente pensa para daqui uns anos a gente voltar nesse vídeo aqui e falar, nossa, a gente era maluco mesmo, cara. A gente foi até conservador, tinha que ter chutado mais, cara. Então, como eu falei bem no início, sou um cara de produto, né? E já enxergava Brasil e ou Turquia como países de referência. Acho que por parte dos usuários, bom, o Brasil já está surpreendendo, né? Em termos de adopção. Não tenho dúvidas que se a experiência é boa, o Brasil vai surpreender ainda mais. Eh, então, para a parte de dados, como você falamos, né? Acho que vai ser uns meses, mas em algum momento vai se padronizar. Vamos ter realmente uma boa troca de dados entre Uhum. instituições. Isso vai funcionar bem. O que tenho minhas dúvidas é a parte mais transacional. Então, aí, pagamentos, encaminhamento de proposta de crédito, tudo isso é bem mais complicado. As dependências são bem maiores. Até falar daqui 2025 parece muito tempo, mas, cara, é bem pouco. Sim, E sim. hoje, hoje estávamos discutindo aqui dentro da Ber, porque a gente também temos uma instituição de pagamentos, a gente protocolou o Banco Central, esperamos que eles voltarem da greve para poder anunciar
que a gente está já aprovado pelo Banco Central para operar como iniciação de pagamentos. Pô, que Mas o legal. que falamos é, cara, para realmente iniciação de pagamentos por em cima do Open Banking, ter a adopção que a gente espera, precisamos do conceito que no UK já se está falando muito, está super adoptado, que é o Variable Recurring Payments, é Uhum. o pagamento variável recorrente. Até isso acontecer, a adopção em pagamentos vai ser baixa. Por Sim, quê? sim. Porque cada um dos pagamentos tem que ser autorizado à mão. E isso que é frição. Porque os cartões, cara, a gente não deixa de usar cartão. Cara, você paga o cartão, Muito cadastra o fácil. cartão na loja, aí você, os seguintes pagamentos são automáticos. Alguma vez o Ele, banco está, o varejista está pedindo aí o CVV, aí para. Mas não, e ele tá fácil até demais, cara. Fácil até demais, porque você tá na rua, aí tem um cara que. Você vai numa festa, o cara faz um golpe, ele te passa uma maquininha de proximidade, te faz a compra. Estão vendendo carteiras anti-aproximação para justamente não ter esse tipo de golpe de tão fácil que tá fazer o pagamento com cartão, cara. então acho que um pouco minhas predições são essas, né? A nível de dados, acho que estaremos bem melhor, tá? A nível de transacionalidade, provavelmente não tanto. E o que vamos começar a enxergar, e sei que se fala muito, está super em paralelo, né, com o Open Banking, mas o Banking as a Service, como conhecemos hoje, depende muito de infra, tem muita infraestrutura de cada um dos players que é proprietária. Acho que vamos começar a ver metabancos, que não tem nada a ver com metaverso, sino uma entidade que praticamente, desde o ponto de vista do usuário, vai parecer um banco, mas não vai precisar nem de licença, nem de nenhum tipo de infraestrutura. Todo vai funcionar com APIs de Open Banking, seja na APIs de leitura de dados, seja na APIs de pagamento, ou seja na APIs para solicitar empréstimo a outros participantes quando a gente tiver um problema. Legal. E acho que em 2025 provavelmente ainda seja um pouco cedo, mas já vamos começar a ver as primeiras iniciativas voltadas para esses metabancos. Então, espero que esta Aham. palavra vou lá Bem tentar cedo, né? cadastrar aqui no Brasil, mas seguramente mais vamos começar a ouvir mais essa palavra no futuro. Legal, cara. E essa história desses bancos, etc., acho que desde que eu começava a ler livros assim sobre o futuro da indústria, do banco, etc., falava muito disso, né? Então, o Google pode virar um banco, né? Então, assim, ele já virou em alguns lugares uma wallet, né? Então, assim, para ele, sei lá, pra ele acabar de entregar uma super experiência sem precisar de infraestrutura, é dois palitos, né? Então, acho que isso vai realmente, de fato, acelerar. E acho que, enfim, é um futuro promissor aí de competição, de experiência melhores para o cliente. Acho que vai ficar cada vez mais interessante esse xadrez aí, que é o mercado financeiro, cara. E eu não queria falar especificamente das Big Techs. Acho que é fácil, né, apontar para elas. Eu acho que não acho que elas vão ser as primeiras, né? Acho que são bastante conservadoras nesse sentido. Vamos ver outros players. Ainda não sei que tipo de player vai ser, mas sem dúvida vamos ter essa nova figura ou alguém que vai tentar ser isso proximamente, né? Boa, boa. Bom, tá registrado agora aqui. 2025 eu vou fazer o trabalho de voltar em todos os vídeos aqui que eu gravei. Vou procurar vocês, falar, ó, você falou isso aqui, nós vamos gravar mais um episódio pra gente ver o que aconteceu de verdade ou não, cara. Pode fazer uma coisa, quando tenha o arquivo do vídeo, aí coloque uns tagzinhos com palavra-chave, para depois aí você poder procurar mais fácil. Boa, 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 vou ajeitar aqui. Ô, Albert, eu queria te agradecer, cara, pelo tempo aqui, enfim, por abrir tua história com a gente, contar a tua trajetória, super legal mesmo. Super obrigado aqui por participar, desse episódio, cara. E espero voltar aqui muitas mais vezes e ver o que a gente falou que ia ser no futuro e a gente fazer umas risadas aqui conjuntamente. Mas, de novo, super, super obrigado aqui, Gabriel. Falei que vem desde a primeira carta. Gostei muito de seguir e acompanhar tudo que vocês estão fazendo para a comunidade em geral e vamos manter isso aqui rodando.
Boa, boa. Super obrigado. E agradecer a você que está ouvindo aí e acompanhou a gente até o final. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Open Box Podcast. E fique ligado aí que em breve a gente solta mais um. Grande abraço. Um abraço aí, pessoal.